Sair de um nível onde você fazia um vídeo com fotos há 12 anos atrás para conseguir entregar um material hoje muito melhor, teve uma jornada aí. E essa importância é a importância que todo empreendedor tem que ter no seu negócio. Primeiro, ele vai cada vez ser uma empresa e uma pessoa mais bem preparada para atender o consumidor ou qualquer público no geral. E ele vai conseguir mostrar isso com clareza. Tendo uma iluminação bem preparada, iluminação, assim, são muitos detalhes, né, que mudam a perspectiva de um jeito Surreal. 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 Senhoras e senhores, é com muita alegria hoje que eu recebo ele, meu irmão gêmeo, Gabriel Garbim. Tudo bom, Cauê? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Rapaz, me conta pra todos, na verdade, como que a gente se conheceu? Cara, é uma história boa. Primeiro, vocês acham que existe alguma semelhança entre eu e ele? Não sei, tem. Não, né? Eu acho que é o cabelo, parece? Ah, o cabelo. O cabelo lembra, o óculos, talvez a A barba. barba. E o resto? Pode ser o resto Tudo. também, né? Amigo, nós estávamos fazendo a produção para uma agência e lá estava você Isso. como ator. Isso. Na verdade, eu fui na minha agência, né? Eu estava fazendo um monólogo, parte da rotina, né, de ator, é você manter um material atualizado. E no dia da gravação, né, tava a May para fazer a filmagem, né? E aí eu entrei, estava concentrado, né, para lembrar. O monólogo, o monólogo era um monólogo longo, então estava concentrado para não me perder na interpretação e no texto, né? E aí eu entrei e ela olhava, olhou de novo, olhou esquisito e eu já tava lá, né? Falei, ih, tá me olhando. A gente gravou e tudo mais. Aí quando saiu, ela falou, você é a cara do meu marido. Eu falei, ah, que papo Hum. é esse? E não é que é verdade? E depois. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Eu cairia nesse migué também. Falei, Não não, é, pra cima pô? de mim, Acima man. de mim, pô. Pede o telefone logo, sabe? Já Mas não. chama pra sair, já chama pra resenha, pro pagode, pro rock and Entendeu? roll. Cara, Amigo, mas foi bem legal, porque foi foi curioso, porque quando a gente gravou aquela primeira vez, é, pô, a gente ficou batendo papo antes dela me falar que eu parecia o marido dela, a gente ficou conversando lá com o diretor de cena e tudo mais, e o papo foi legal, assim, a gente bateu um papo legal todo mundo, né? E quando eu precisava fazer os vídeos da minha loja, a gente estava desenvolvendo se arriscando um pouco mais, fazendo um material um pouquinho diferente. E aí eu falei, poxa, eu fiz com minha equipe de marketing lá, um pré-piloto com o que a gente tinha, né? A gente falou, pô, isso já ficou mais legal, então vamos trazer alguém que entende da coisa mesmo, porque se o que a gente fez aqui já ficou legal, a gente não quer fazer um mais ou menos. A gente quer fazer um material de primeira linha, né? E aí eu falei com a May e ela me apresentou você chegou, eu olhei e falei, cara, sou eu, tô chegando. Nossa, não é que era verdade, né? Mas essa parceria ela é muito boa. Porque ela combinou muito valores, muito jeito de trabalhar, jeito de viver, estilo de tudo, assim. Foi um match quase perfeito, assim. sim. Né? Faz quanto tempo isso já? Uns 3 anos? Cara, 2 anos aí? 2 anos, dois Dois anos é anos. certeza. Poxa, no mínimo No 2 anos, mínimo dois né? anos. Fala, pô, é uma coisa que a gente cada vez mais vai evoluindo, consegue desenvolver. Isso é muito importante para um parceiro, né? É um parceiro que te entende, entende a sua necessidade, né? E foi curioso porque entendeu tanto como ator para o material que foi feito, quanto para o negócio mesmo, né? E, e ao mesmo tempo você tem uma coisa de, poxa, vamos melhorar por esse caminho, vamos por ali, vamos fazendo aqui, vamos fazendo ali, vamos se ajudando para conseguir ter um resultado melhor, né? Cara, que massa. Antes da gente aprofundar nessa etapa de parceria, de criação de conteúdo que nós fazemos para você, me fala, como que você entrou nesse segmento lojista de eletrodomésticos de luxo, de alto padrão? Cara, foi uma coisa inusitada, assim, porque eu trabalhava com tecnologia,
né? Eu vendia projetos de tecnologia, então montava data centers, montava rede de cabeamento estruturado, é, preparação de servidores, esse tipo de coisa. E meu irmão estava iniciando a sua vida profissional também e foi trabalhar numa lojinha pequena de bairro, né, que tinha no meu bairro. E ele ficou um tempinho lá, tal, gostou, mas era aquela coisa, né, um trabalho meio informal, ajudava aqui, ajudava ali. E aí chegou uma bela hora que ele olhou e falou: pô, Gabriel, acho que tem um caminho de trabalhar esse produto online, né? Que é uma coisa que ninguém fazia, né? E aí a gente começou a conversar, começamos a desenvolver o projeto e desenvolvemos a primeira loja de eletrodomésticos de alto padrão e luxo do Brasil, praticamente, de pelo menos pensada para isso. Tinha algumas lojas que tinham alguns e-commerces, mas de longe eles não foram negócios pensados nisso, né? Isso foi em 2009, 2009, 15 anos atrás. Caraca, Faz tempo já, né? que massa. Faz tempo. E, mano, como que é? Qual é o grande diferencial que eu tenho de você, que eu aprendo muito diariamente, é sobre o atendimento humanizado que você tem lá na Center Garbim? Sim. Quando você abriu os olhos e viu a importância disso, e como isso tem surgido efeito diretamente impactado nas suas vendas? Olha, desde o início, na verdade, a gente sentia a falta de um atendimento mais próximo do consumidor, né? Então, quando nós abrimos lá em 2009, o WhatsApp nem existia, né? Mídia social ainda era uma coisa também, já existia, mas não era uma ferramenta de negócio ainda, né? E a gente utilizava uma ferramenta, a gente pesquisou uma ferramenta, porque eu sentia essa falta, né? Eu já trabalhei no varejo como vendedor no passado, e eu sentia falta dessa conexão com o cliente, sabe? Que é uma coisa que é muito difícil de você ter quando você está falando com o consumidor pela internet. Então a gente foi atrás de um sistema, na época a gente achou um sistema na Alemanha, né, que já tinha a versão dele em inglês, então já foi mais fácil, né? Naquela época meu inglês não era tão bom também, hoje eu sou fluente, naquela época era mais ou menos, mas a gente fez as traduções quando precisava, a gente foi se adaptando e a gente começou a conseguir abordar o consumidor pela internet. Então você entrava no nosso site, pulava uma janelinha, falava: oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Quer conversar? Posso te ajudar um pouco com alguma coisa? Ou como é que a gente, como, você está com alguma dúvida nesse produto? Esse tipo de coisa. E daí a gente começou a cada vez mais evoluir nessa questão. E uma coisa que é cerne da, do negócio em si é a conexão de ser humano para ser humano, né? E não a conexão de máquina para ser humano. Porque existem chatbots, existem ferramentas de inteligência artificial que hoje até que entregam um resultado interessante, mas ainda falta aquela conexão mais profunda, né? Que ela só é feita de humano para humano, né? Pelo menos até o momento. Né? Não sabemos o que vai ser amanhã, mas até hoje eu não encontrei nenhuma ferramenta que eu fechasse os olhos e falasse: cara, isso é, tem algumas que até falam: poxa, parece um ser humano conversando, né? Mas não tem aquela conexão, Sim. sabe? Então, uma coisa que eu não abro mão hoje é de atendimento humanizado. E pensa assim, a conexão ela vai ser com um ser humano. Então, o ser humano vai falar contigo ao vivo na loja, se ele quiser, a mesma pessoa pelo telefone, a mesma pessoa pelo chat, a mesma pessoa pelo WhatsApp, a mesma pessoa em videoconferência. Ou seja, você vai ter um atendimento específico para a pessoa entender certinho qual que é a tua necessidade. Porque isso é um detalhe muito importante, né? Você vai montar uma cozinha. Quais são os elementos que eu preciso saber para te indicar um produto certo? Não é o que cabe na sua cozinha. O que você gosta de comer? Como você gosta de ver a sua cozinha? Como é a cozinha dos seus sonhos? Como é que é a casa dos seus sonhos? Entendeu? Para aí a gente conseguir desenvolver isso e indicar o produto ideal. Né? Precisa conhecer muito mais do cliente do que efetivamente do produto para fazer isso. Isso só o ser humano vai conseguir fazer. Cara, que perfeito. Eu eu não tinha um conhecimento desse mercado. E é incrível que eu apresento ele para muitos clientes meus e muitos clientes também não conheciam esse mercado. Eu sei.
Hoje, me fala um valor de um produto assim, que vocês trabalham lá, um valor alto, por exemplo, para uma geladeira, Uhum. em vista do mercado, assim, do mercado tradicional, do mercado clássico, né? Que Sim. a gente vê na Casas Bahia, que vê nessa loja de departamento que a grande população está acostumado. E qual que é a vantagem, por exemplo, da gente adquirir um produto desse? Você tem muita. Vamos falar de fogão, porque eu gosto de cozinhar. Fogão, você falou da minha área. Eu adoro fogão. Adoro fogão. Né? Um exemplo, sem, a gente não está fazendo aqui, gente, propaganda de produto. Não, claro que não. Nem vem ao caso. Mas Mas, fala sem uma. entregar opa! Mas, por exemplo, assim, aqueles Bertazzone que a gente grava bastante lá. Esse é um ótimo exemplo. Né? Quando a Isso. gente pega, por exemplo, um Bertazzone, a gente está falando do que tem de melhor hoje no mercado brasileiro. Né? Então a gente está falando de uma marca italiana, produtos, na sua grande maioria, fabricados na Itália, 100% deles desenhados na Itália, né? Com uma preocupação muito grande em detalhes entre os produtos e etc. Então a gente pode pegar um produto só para destacá-lo e a gente pode pegar um conjunto para destacá-lo. A relação é diferente. Por quê? Vamos fazer uma comparação direta com carros. Né? Quando a gente pega um super carro italiano com design e a gente pega um carro popular, a gente tem uma diferença de preço razoável aqui. Está falando de 50 mil para 3 milhões, eventualmente. Né? Essa relação ela vai seguir um pouco toda a linha de alto padrão e de luxo. Né? Então, mesmo em vestuário, ou mesmo em outras áreas. Com fogão não é diferente. Então, quando a gente pega um fogão Bertazzone, eu vou ter opções lá, se eu não me engano, por volta de 30, 33 mil reais Para um fogão. para um fogão, até fogão de cento e poucos mil reais. Né? É óbvio que a gente está falando de um produto que tecnicamente ele entrega muito mais, né? Desde quando a gente fala do tipo de queimador, qual é a capacidade que esse queimador consegue atingir em matéria de temperatura, né? Os recursos que o forno tem, pequenos detalhes. Exemplo, corrediça telescópica que aguenta peso para a hora que você for colocar um peru no Natal, por exemplo, você não ter que abaixar e esticar o braço que sobrecarrega a sua lombar. A gente está falando desse nível Entendi. de, de detalhamento para você ter um produto de altíssimo padrão que entregue tecnicamente. Aí você tem um outro valor nesse mesmo fogão, que é o valor do luxo. Né? O produto ele é uma marca italiana assinada pela família Bertazzoni, né? Uma marca centenária de fogões, né? Administrada ainda pela família, diga-se de passagem, que mantém a sua essência muito presente. Né? Então, eu agora não sei se eu vou lembrar certinho, mas é performance, tecnologia e engenharia. Se eu não me engano, são esses três os pontos. Se eu errei aqui, desculpa, mas eu corrijo depois. Mas ele se preocupa muito com tecnologia, muito com design e muito com engenharia. Então, o valor da marca é muito grande nesse peso, porque você sabe que você vai conseguir entregar nesse fogão, você vai ter todos esses valores empregados. Né? E quando a gente faz uma comparação direta com um produto popular, não que o produto popular seja ruim, não é isso. Mas quando a gente olha nível de queimadores, a temperatura que eles alcançam, a, além do design, o material que ele é feito, né? Como é que é o isolamento térmico da porta, né? Poxa, se o forno estiver ligado e uma criança encostar a mão, ela vai queimar? Ou ela não vai queimar? Ela vai se machucar? Ou ela só vai tomar um susto? Né? Vai estar quentinho ou vai deixar um pedacinho do dedo lá, sabe? É, Eu tenho outro exemplo aqui que é tá. maravilhoso. Que inclusive já puxou do gancho aqui, porque você é nosso cliente, amigo, e nós temos aqui o Garmin Talks. Aham, E aí você entrevistando um dos seus convidados aqui falou sobre a diferença da churrasqueira a gás. sim. Cara, preconceito, sou mato-grossense. Aham. Então lá, rapaz, é pau, é carvão, Perfeito, madeira, é assim que perfeito. funciona, na lenha. Sim. Churrasco pra gente é assim. Então eu tinha um preconceito muito grande com churrasqueira a gás, churrasqueira elétrica. E aí conhecendo você, cara, destravou, mas destravou muito. Mas vendo o podcast, essa eu acho que é uma importância muito grande,
que o podcast traz, né? De você trazer convidados para aprofundar sobre o assunto. Sim. E aí o cara falou assim, você perguntou pro seu convidado, qual a diferença de uma churrasqueira tradicional e uma churrasqueira que vocês trabalham aí? A temperatura. E aí foi por isso que eu gostei do churrasco que vocês fizeram. Sim. E aí, quando eu fui comer outro churrasco na churrasqueira, eu falei, gente, não tem nada a ver, porque a entrega, a É performance, isso. enfim, não se compara. Então, tá mais do que claro que quando a gente trata de um produto de alto padrão, a performance, ela tem que corresponder à marca. Ah, completamente. E esse é um assunto que é muito interessante, né? Porque quando a gente vai para o churrasco, ele continua acompanhando mais ou menos a mesma linha, né? Mas no churrasco no Brasil a gente tem a tradição. E a tradição é tradição. Ou seja, você quer fazer um fogo de chão, é na lenha, e tudo bem, maravilhoso, poxa, super apoio. Mas a gente tem um outro ponto que é a adaptação disso no nosso cotidiano, que é o primeiro ponto. E o segundo é a praticidade. Então, quando a gente para e pensa, ó, você quer comer churrasco todo dia? Não dá para você fazer um churrasco, um fogo de chão todo dia. Quer dizer, até dá, mas aí não é para qualquer um, É né? pra... Mas você consegue comer um bom churrasco no seu jantar, se você quiser, com uma churrasqueira a gás. Por quê? Porque você tem uma temperatura que ela é muito alta, ela vai atingir e vai fazer a carne é, com a com a crostinha, crostinha, selada por bonitinha, fora. queimadinha, bonitinho, entendeu? Nos testes cegos, é óbvio que tem pessoas que têm um paladar muito mais refinado que conseguem sentir uma diferença. Eu, pessoalmente, sinto uma diferença extremamente pequena no fundinho um queimadinho. Sim. Mas vou ser muito sincero. A gente fez alguns testes cegos com amigos, etc. E nunca foi uma coisa é, de uma coisa reativa, assim, falar, nossa, isso aqui é o. Não, você fala, alguns raros pensam, sintam a diferença, mas não é que é ruim, né? E a prova disso é que a maioria das churrascarias de São Paulo, pelo menos, utilizam churrasqueiras a gás. Imagina uma coisa, você vai falando do cenário de São Paulo, chega num sábado, meio-dia, cai uma garoinha. Você colocou lá 20 quilos de carvão na sua churrasqueira, pôs lá o soprador, fez a chama, colocou a carne e deu a garoinha, o seu público não chegou. Meio de meio, o carvão já foi embora. Você vai colocar mais 20 lenha, mais quilos. carvão. Aí, continua a garoinha, não chegou. 1h30, o seu restaurante bomba. Como é que você vai fazer? Você vai ter que colocar outro carvão, jogar o soprador, esperar chegar, colocar a carne para começar a tirar, para começar a receber o rodízio? Não vai. Né? Na churrasqueira a gás você tem uma possibilidade muito grande. É óbvio que as churrasqueiras são sistemas diferentes Sim. do que tem na churrascaria, porque tem em casa. Quando a gente fala de sistemas comerciais, são sistemas feitos para durar, para trabalhar 7 dias por semana, 12, 15 horas por dia, né? Alguns deles até para trabalhar 24 horas. Né? O residencial ele é feito para você trabalhar no seu dia a dia normal, dentro de uma realidade de família brasileira. Mas você consegue comer uma carne excepcional, feita muito bem feita por uma churrasqueira a gás, praticamente todo dia e com o girar de um botão, né? Um outro detalhe, quando a gente está falando em varandas gourmets, a churrasqueira a gás, ela solta muito menos fuligem, porque você não tem a fuligem Do do carvão. carvão ou da lenha, né? Essa fumaça preta, ela faz fumaça, gente. Não se enganem. Churrasqueira faz fumaça. Mas Precisa para de isso coifa. temos. Temos uma coifa de churrasqueira. Aí resolve o problema. Mas a gente precisa é, lembrar que ela faz fumaça. Só que a fumaça com a fuligem, ela faz um pouco mais de sujeira no ambiente, Sim. né, do que a fumaça da gordura tradicional. Né? Então, até nesse ponto, ela é uma vantagem. E Né? ó, puxando já outro assunto que a gente tá falando de comida, cara, nós gravamos os fornos de pizza. Ah, sensacional. Cara, o que Sensacional. que é aquilo? Não, sensacional. O forno de pizza foi uma coisa que
já caiu no meu coração desde o primeiro dia. A primeira marca a trazer o forno de pizza foi a Oni, né? E a primeira pizza feita aqui por eles, pelos importadores, né, pela distribuidora, foi na minha loja, né? Então foi logo quando começou a reabrir da pandemia, né? Nós ainda estávamos fechados, mas já poderia abrir, mas a gente estava fechado ainda. Só que a gente estava eventualmente trabalhando interno com um número muito reduzido de pessoas. E aí o pessoal levou lá e tudo mais. Obviamente, na época fizemos os testes, né, e tudo mais. E aí fizemos uma primeira pizza no Oni aqui. Quando a gente gravou, foi uma experiência muito boa, né? Porque a gente teve aquele mini cursinho lá Sim, que o distribuidor explicou pra gente como fazer a pizza. E a pizza sai sensacional, sim. né? Em 1 minuto e 20. Ah, praticamente, né? Praticamente a gente faz o sabor que a gente quer, né? Você pode fazer os sabores napolitanos ou você faz o sabor que você quiser. Afinal de contas, a gente é brasileiro, a gente tem In- liberdade poética para isso. Inclusive, eu quero dizer para todos que nós pegamos todas as comidas do mundo e melhoramos ela. A É, pizza brasileira, irmão, é bem melhor do que a pizza italiana. Segue o baile. Quem achar ruim que vire eu, hater. eu vou te falar, eu gosto das duas, mas a gente tem um quê de combinação de sabores com cheddar, e com catupiry, com cream cheese que a gente sabe onde colocar. Exatamente. Que é em todo lugar, né? Porque todo lugar fica maravilhoso, né? Irmão, me conta Né? aí. Como você consegue lidar com a vida de empreendedor, né? Cara, sendo referência nacional e consegue conciliar as coisas que a gente gosta, né? Você gosta muito de música, eu também. Hum. Consegue seguir como ator, né? Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas vou Não, daqui a estudar e vou me pouquinho. dedicar. É, E, cara, e jiu-jitsu? Basicamente, eu gosto de você só por causa disso. Você é um cara trabalhador, você é um cara que gosta de uma boa música, admira o sim, cinema, você é um cara que gosta, cara, de dançar, gosta de se divertir. Eu acho que sim. esse foi o match perfeito, ainda faz jiu-jitsu. É isso aí, é isso aí. Como que é, É, cara? não é fácil, né? Mas assim, querendo ou não, um elemento ele é aliviador do outro. Então, por exemplo, quando a gente fala na questão da atuação, né? A atuação, ela virou uma paixão, né? Eu comecei a atuar por acaso, né? Eu não sei se eu já te contei essa história. Eu tava procurando, a gente fazia os vídeos antigamente, a gente usava muitas fotos e a gente colocava locução. Eu falei, pô, vou fazer um curso de locutor, né? Pra ver se melhora um pouco, se eu aprendo alguma coisa nova na coisa, né? E eu fui até uma escola aqui perto da empresa, né? E não tinha locutor. E eu tenho um pouco dessa coisa de, puta, agora eu quero fazer. Se for amanhã eu já começo, tá ótimo, né? Sério, Renato? Ele é assim? Será que ele é assim? E aí não tinha de locutor para aquela semana, mas tinha de uma iniciação à dublagem, né? Que começava acho, no dia seguinte ou 2 dias depois, alguma coisa assim. E eu fui, e eu confesso que eu tinha fazia muitos anos que eu não estudava. E assim, a gente tem uma coisa que acho que preocupa muito a minha geração, né, que é voltar a estudar com gente muito nova, que vive uma outra realidade, um outro jeito de pensar, né, e tudo mais. Adoro conviver com eles, mas estudar quando você tem que ter um compromisso é um É pouquinho um difícil, é pouco mais difícil. difícil, né? E esse era um dos meus maiores medos na hora de chegar lá, né? Mas eu fui, era um curso curto, era um curso de 1 mês, né? Só de introdução à dublagem, e eu adorei. E assim, adorei a ponto de. Eu fiquei muito amigo da maioria do que estava lá. São meus amigos até hoje. Né? Inclusive, ontem eu estava jogando videogame com um deles online à noite, antes de dormir. E eu conheci nesse curso. E aí a gente fez tudo mais, fiz o curso, a gente ficou amigo, faz grupo no WhatsApp, começa a conversar, tal, não sei o quê. E beleza, e eu voltei para a empresa. Realmente aprendi alguns toques interessantes de microfone, de posicionamento, de qual microfone seria melhor para cada coisa, que o pessoal lá do som me ajudou também a entender.
né? Na época a gente até trocou o microfone, trocamos os softwares, compramos Uma placa de uma placa captura. de captura e tudo mais, uma placa boa, né? Que ele tinha indicado lá. Abre parênteses. Cara, uma das coisas que eu mais gosto do Gabriel é o seguinte. Ele é empresário, aí ele precisou gravar os vídeos. Aí ele foi lá e fez o curso de ator. Ele precisava fazer locução, ele foi lá e fez o curso de locução. Aí nós temos alguns projetos que tá rodando que o Gabriel vai ser cozinheiro. Isso são coisas para o ano que vem. Ano que vem vai ser um ano de muito estudo de novo. E aí me diz, pra você fazer comida, você sabe cozinhar hoje? Não profissionalmente. Não, profissionalmente. O que que Né? você vai fazer? Vou fazer um curso de chefe de cozinha. O Exatamente. ano que vem. Então, e cara, isso me motivou e me motiva muito, cara. Porque Que assim, ó, bom, cara, fico muitas feliz. das coisas, Gabriel, que eu faço hoje é com base nisso. Eu falei, cara, eu não sou bom, eu sou muito bom em direção. Mas se eu fizer um curso para modelo, eu vou ser muito melhor. É isso. Então, essa mudança que eu tive foi por você. Oh, que bom, fico Então, feliz. assim, Fico feliz, não. então quando vocês me verem no curso de modelo, que começa agora em agosto, por gentileza, lembre-se do É um Gabriel. curso longo? Cara, vai ser 45 dias, porque vai ter introdução também a ator. Que legal, cara, que legal. Ó, depois você me conta mais desse curso aí, dependendo de quem sabe. Eu não sei se eu tenho. Se eu tô, dependendo da agenda, eu ainda me Encaixa, envolvo entra aí com junto. você. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz esse curso e aí eu saí e tudo mais, continuei a minha vida ali. E depois de um mês, eu fiz, não sei, eu fiz um Senac, né? Que inclusive tive professores excepcionais em todas as matérias que eu tive lá. Né? Muitos deles não são muito conhecidos, mas assim, é impressionante o nível de qualidade do ensino que eu tive. Eu gostei muito dos meus professores mesmo, assim. E eu saí e tudo mais, e o pessoal tava alguns deles estavam concorrendo por bolsa lá, né? E aí o pessoal foi lá, um passou, o outro tava na fila, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. Aí a gente começou a conversar, tá, eu me empolguei. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio. E aí eu entrei, né? Obviamente eu paguei, né? Não fazia sentido eu pedir bolsa, não fazia sentido. Então eu fui lá, peguei, me matriculei, espero ter ajudado outras pessoas a ganhar bolsa, né? Mas foi legal, porque assim, a gente formou um grupo que foi muito legal. Inclusive o nosso último trabalho que a gente entregou em grupo foram em 4 pessoas, um trabalho de grupo, com um grupo de 4 pessoas, e os 4 eram do primeiro curso de introdução à dublagem. Cara, que Então massa. os 4 chegaram aqui para fazer junto, foi muito legal. E assim, eu sou muito intenso no que eu faço, né? Então eu entrei de cabeça, foi uma loucura na minha vida naquele momento, porque eu peguei para estudar 4 dias por semana à noite, Meu né? Eu tinha um Deus. dia só de folga. E eu já tinha uma rotina muito intensa. Nossa, rotensa foi ótima, né? Uma rotina muito tensa no trabalho, né? Tensa e intensa. Tensa e intensa. E aí, mesmo assim, acabou virando um escape, porque quando eu tinha algum problema, eu tinha liberdade de resolver. Né? Aconteceu algumas vezes de eu ter que chegar mais tarde, ou de eu ter que ligar, ou de eu chegar de uma viagem que eu não tive como me organizar, porque eu tinha um dia de folga que era na quinta-feira. Então o que eu fazia? Muitas vezes eu saía na quarta-feira, quando eu tinha que marcar viagem para algum lugar, às vezes eu tinha que ir para Curitiba, às vezes para Porto Alegre, algum fornecedor, ou para outros lugares, eu marcava na quarta à noite para pegar o voo. Então, eu pegava o último voo da quarta e pegava o primeiro voo da. Não, o voo da tarde da sexta. Né? Porque como eu tinha que ficar. Geralmente, quando eu vou nesses lugares, eu fico 2 dias lá conversando com as fábricas, né? Tem as reuniões, tem que fazer as visitas. E aí eu voltava geralmente à tarde. Muitas vezes eu chegava atrasado, porque quando você está com uma rotina muito apertada, qualquer coisa que fuja, 23 lotada ou Aham. atrasou o avião mesmo, eu chegava atrasado, né? Como qualquer coisa pode mudar em São Paulo em qualquer minuto. Uma chuvinha acabou com o meu dia. Mas eu sempre tive muito apoio deles, né? Os professores sempre foram muito. Eles viam que quando eu estava lá. E eu conseguia entrar e me centrar. Então, assim, era muito comum eu deixar o celular num canto e não olhar ele até a hora de ir embora. Né? Então, e isso me dava um alívio,
mesmo eu estando intensamente numa coisa, eu tava conectado numa coisa que, além de eu gostar, me relaxava. Cara, que Mesmo sendo uma massa. coisa, mesmo tendo que decorar texto, ou tendo que criar do zero uma cena, uma música para colocar no meio e tal, sempre foi uma coisa que me relaxou muito. E isso é uma coisa que também acontece no jiu-jitsu. Porque assim, se você entrar no jiu-jitsu com a cabeça em outro lugar, você vai apanhar bem feio. Né? Não que eu bata em alguém, tá? Não tô Ué, falando isso, porque afinal eu sou faixa roxa e eu ainda apanho bastante. Mas você tem que estar ali. sim. Né? Então, assim, pô, tem uma hora que você encontra amigos. Eu vou dar um exemplo claro da data de hoje. Eu tô me recuperando de uma lesão que eu não foi nem no jiu-jitsu que eu peguei, que eu bati, né? E eu tô já 3 semanas sem treinar. Gente, o nível de estresse que eu fico, mesmo tendo tempo livre às vezes, porque você tinha aqueles horários que você já treinava, pô, você não tem que se deslocar e tudo mais, você ganhou 2 horas aqui, né? 2 horas, 2 horas e meia. Mesmo assim, o nível de estresse aumenta, porque isso acaba sendo um escape, né? Então, o que eu digo assim, embora seja uma rotina tensa e intensa, ela acaba sendo ela tem os seus momentos de alívio entre uma coisa e outra, sabe? E isso alivia a cabeça. A cabeça no lugar, Tudo flui, tudo tudo flui, funciona. tudo funciona. Irmão, como que você vê a importância hoje da criação de conteúdo de qualidade e de alto padrão para a comunicação de uma empresa hoje? Eu acho fundamental, né? O exemplo que a gente tem em conjunto e os projetos que a gente tem a longo prazo, sem dar spoiler aqui né, por enquanto, né, quando sair vocês vão ver, né? Mas é, eu vejo com total, assim, a importância é tanto quanto você desenvolver um produto bom, você ter um produto no estoque. A importância do marketing, e aí sim com um conteúdo muito bem produzido, ele é fundamental para mostrar um produto tão especial. Sim. Então, assim, eventualmente você pode ter algum produto mais simples, que você pode até abrir mão, talvez, um pouco de, de- de qualidade, embora eu acho que não deveria, tá? Eu acho que não deveria. Eu acho que buscar um produto, buscar um material de qualidade sempre vai mostrar quem você é melhor. Né? Vai mostrar para o consumidor uma realidade boa, né? Vai trazer você mais para perto. E eu sou a favor de trazer o rosto da empresa. Né? Eu sei que muita gente, muitos empresários, muitos gurus do business aí preferem deixar a empresa de um lugar, a empresa tem que ter um nome, a empresa não tem que ter um rosto, a empresa tem que ser. Eu só penso diferente. Eu acho que a empresa ela tem que ter. Quem faz a empresa são as pessoas, né? São pessoas diferentes, mas elas têm que ter uma sintonia importante, tem que ter um elo entre elas muito bom, né? Então, eh, isso é que vai mostrar o final. Então, por isso que a gente optou, desde 2011 a gente mostra a cara, né? Obviamente, né? A gente tinha uma capacidade muito limitada no começo, fomos evoluindo até conseguir entregar esse tipo de material que a gente está fazendo hoje, né? Gravando podcast em 4K praticamente, né? Com Você certeza, em fala, pô, 4K. você sair de um nível onde você fazia um vídeo com fotos há 12 anos atrás para conseguir entregar um material hoje muito melhor, teve uma jornada aí, né? E essa importância é a importância que todo empreendedor tem que ter no seu negócio, né? Quanto mais ele mostrar realmente quem ele é, primeiro, ele vai cada vez ser uma empresa e uma pessoa mais bem preparada para atender o consumidor ou qualquer público no geral. E ele vai conseguir mostrar isso com clareza, né? Tendo uma iluminação bem preparada. A iluminação, assim, são muitos detalhes, né, que mudam a perspectiva de um jeito Surreal. surreal, surreal, né? Então é fundamental. Irmão, ai, cara, tem tanta coisa que eu quero falar, E fica mas, tranquilo, ó, temos tempo. o que que você acha hoje que é fundamental para uma empresa que está começando? A gente tem muitos amigos aqui que acompanham podcast, que são pequenos empreendedores, Sim, empresas de médio porte, cara, que sonham estar onde você está hoje, né? legal. Qual que seria, sei lá,
alguns pilares ali, ou uma base essencial ali para eles crescerem de forma saudável e se consolidar no mercado? O principal é assim, empreender não é um caminho fácil. Assim, você vai em um monte de palestra, tem um monte de fórum, que tem gente prometendo milagres. Eu digo para todo mundo que está em casa, não vai ser fácil. Vai ter dia que vai dar dor de cabeça, vai ter dia que você não vai saber o que fazer, vai ter que pensar, vai ter que criar uma coisa sem uma referência, né? Cada vez mais com mais informação, isso é reduzido. Mas falar que é fácil é uma outra história. Eu optei por empreender no Brasil, que é um caminho um pouco mais complexo do que outros países. Até porque também não é, no início nem foi tanta opção, porque não tinha opção de eu empreender em outro lugar. Ou empreendia aqui ou não empreendia. Né? Mas você tem que ter um. Primeiro, você tem que saber muito bem quem você é. Sabe? O que você é bom. Se você tem um produto, qual que é o seu produto? Como você vai abordar ele? Qual vai ser o seu diferencial? Né? E olhar para si. Esquece que olha no mercado, gente. Assim, você olha um concorrente e fala, eu quero chegar onde ele está. Olha para você. Você vendeu um produto hoje. Amanhã você vendeu dois, você cresceu 100%. Você tem uma curva, você tem a sua jornada. O concorrente seu teve a dele. Né? Então, olha para si, melhore no que você puder. Faz tudo direitinho, para não ter dor de cabeça. Vai alinhando a sua estrutura, né? Na medida do que você precisar. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo no e-commerce, que é uma coisa muito clássica que você vê praticamente todo fórum do e-commerce tem alguém prometendo, usa a minha plataforma que você vai vender. Gente, plataforma é o carro. Se você não tiver quem dirige o carro, não vai adiantar nada. Entendeu? Você pode ter uma Ferrari, você colocar para andar na estrada de terra, ela vai quebrar. Né? Então, assim, não adianta você você não tem milagre. Então, assim, ouviu que uma coisa vai ficar rico do nada? Desconfie. Entendeu? Desconfie porque tem alguma coisa ali. Alguma coisa está estranha ali. Outro ponto saiba que é possível e que dá para fazer e dá para ser muito bem recompensado. Tá? O caminho geral disso, o primeiro ano não é fácil, o segundo ano vai ficando mais fácil, o terceiro vai mais fácil, o quarto vai mais fácil, o quinto vai mais fácil. Depois do quinto, geralmente, você já tem uma jornada robusta o suficiente para conseguir conduzir nas nuances de mercado, nos momentos de baixa, nos momentos de alta, né? Conseguir equilibrar os seus gastos pessoais, né? O quanto você tira de salário, por exemplo, para se manter. Né? Porque muitas vezes você está começando um negócio, você coloca dinheiro por um bom tempo. Né? Até ele se pagar. Né? Você teve o break-even point, é o primeiro ponto. Pô, depois ele tem que te devolver o que você pagou. Né? Mesmo que seja em horas trabalhadas. Ele te devolveu o que você pagou em horas trabalhadas, agora vem o lucro. Né? E aí você vai indo aos poucos. Como você montar a sua equipe, né? Ter pessoas boas junto de você. E pessoas boas é muito importante que é, as- uma coisa, eu gosto muito de um subsistema do RH que chama desenvolvimento de estrelas, né? Que é você pegar as suas estrelas e valorizá-las, né? Desenvolver isso aos poucos, dando mais responsabilidade, dando mais recompensa, buscando um crescimento profissional de cada área, como se fosse um micro plano de carreira. Né? Lembrando que a gente é uma empresa pequena, então, mesmo assim, dá para você começar a desenvolver um caminho para as pessoas. Valorizá-las e, obviamente, cobrar. Cobrar e valorizar são duas coisas que têm que funcionar em conjunto. Né? Não é assim, opa, se eu cobrar eu não estou valorizando. Não, não, não. São coisas que andam juntas. Ou seja, eu preciso cobrar e na entrega eu preciso valorizar. Né? E a gente precisa ir junto para cima. Porque o cliente nos cobra como empresa. Né? Ele nos cobra como empresa e nos valoriza como empresa também. Entendi. Assim como todos os outros. Né? Então esse é o caminho melhor. O principal é não desista. Continua fazendo tudo certo, vai aos poucos,
vai dando cada passo por passo, olha para si e vai seguindo. Fantástico. Pensando ainda nessa microempresa, nesse pequeno empreendedor, como a inteligência artificial pode ajudar ele de forma prática? Tá. Ou Ah, melhor, como você aplica inteligência artificial dentro da sua rotina, dentro da sua empresa? olha, a inteligência artificial hoje ela está muito acessível, né? Hoje existem algumas ferramentas que são novas, né? Mas ela já é aplicada em algum tempo, em algumas utilizações, né? Você trazer a inteligência artificial, principalmente no que é trabalho braçal, por exemplo. Você precisa é, escrever um perfil de produto, por exemplo, né? A inteligência artificial pode te ajudar um pouco, né? Assim, uma orientação dela, ou ela escreve e você olha, relê, avalia, vê o que tem que mudar. A palavra final tem que ser sua e não da inteligência artificial. Mas ela te faz ganhar algum tempo, né? Mas hoje ainda eu entendo que você ainda tem ganhos pontuais, né? Então assim, você consegue otimizar uma parte do seu departamento, uma parte do seu e-commerce, uma parte do seu banco de imagens, por exemplo. Você consegue trabalhar pequenos pontos, né? Mas assim como não existe milagre nos gurus de funcionar, eu também hoje não vejo nenhuma ferramenta de inteligência artificial perfeita ou nenhuma inteligência artificial que substitua o ser humano na sua área, pelo menos na minha opinião. Né? Tem algumas que fazem um trabalho muito bem feito, mas eu entendo que o, a inteligência artificial ela vai ser um braço a mais para te ajudar. Né? Que tem que É, ser gerenciado, que tem que total. ser acompanhado, que tem. Tem que ser Então, guiado, né? uhum. Ela tem que ser guiado em tudo, né? E que não existe inteligência artificial que vai fazer uma automação milagrosa. Não. Bom, pelo menos eu não conheço. O que eu conheço de inteligência artificial basicamente são as públicas, né, que todo mundo conhece. Né? Algumas novas vão saindo, eu vou testando também. Mas eu não sei. Se existe alguma aí no submundo da tecnologia que resolva o problema, eu não Por conheço. gentileza, chama no direct Né? que nós faz. Aí você me passa contato, né? Com certeza, não, a gente compartilha junto. Bom, mas é isso. Eu queria que esse papo fosse um papo breve, um papo para Legal, te apresentar. A gente tá criando vários produtos para vocês legal. e a gente tem consolidado cada dia mais essa parceria. E, cara, como tem sido a sua experiência como cliente nosso? Ah, tem sido ótima. Tem sido ótima, Cauê. Assim, vocês têm uma. A gente tem uma sintonia que é muito boa. Né? E eu acho que esse é o principal ponto. Né? Porque, além de vocês serem muito bons no que vocês fazem, a gente consegue se envolver bem. Por exemplo, meu time e o seu time, eles rodam bem juntos. Né? Não estou dizendo que a gente não erra. Né? Ah, pode errar uma coisa aqui, errar uma coisa ali. Gente, a gente é humano, faz parte errar, acontece, a gente repara, tem que ser, de novo, criativo e pensar num jeito rápido de solucionar. Só que é muito interessante essa conexão que a gente teve como time. Não estou nem falando só de nós dois, ou com a May também, mas Como estou time? falando o time mesmo. Né? Meu time de marca a gente adora, a Rê tá aqui para provar. Né? Obrigado, Rê. Então, assim, são coisas que vão ajudando muito a gente. Né? Então, a gente já teve a oportunidade, vou dar o spoiler aqui do Garmin Talks. Né? A gente já teve a oportunidade de fazer cinco gravações, né? Que ainda estamos na fase de piloto ainda, ajustando algumas coisinhas, mas todo mundo que saiu daqui, e a gente está falando de gente de gabarito, né? Que Sim. tem posições estratégicas nas empresas. Eles saíram aqui falando, cara, é excepcional o tratamento tanto da gente quanto de vocês. Né? Isso mostra que vocês estão num nível muito alto, né, de capacidade de entrega, né, e boa parte disso é por causa de vocês. Né? Não é o jeito que você arruma a luz. Não, cara, é a entrega com pessoa mesmo. Sabe? É entrar no negócio, eu tô aqui
para ajudar. Vamos ver aqui. Pô, e se fizer assim, se fizer assim, se fizer assado, ou não sei o quê, vou pegar a GoPro, colocar dentro da portinha. Sabe essas coisas? Esses detalhes são detalhes que muito fornecedor não faz. Você sabe disso, né? Muito fornecedor vai chegar, vai entregar, eu preciso captar o que eu capto. Isso. Vai gravar bem gravado? Vai gravar bem gravado. Vai ter uma câmera boa? Vai ter uma câmera boa. Vai ser legal trabalhar com ele? É divertido? Isso entrega. Sabe, você tendo harmonia no que você está fazendo, o resultado dá para você sentir. Sabe? Eu sou ator. Eu sei, eu já gravei com gente que não era tão legal assim. Né? É mais difícil, né? Assim, não que as pessoas fossem ruins, mas assim, às vezes a pessoa está muito nervosa, não tá à vontade. E você tem que se colocar ali numa situação diferente. Pra gente que trabalha, pô, 2 vezes por semana, estamos juntos, Sim, uma vez, no máximo, no mínimo uma vez por semana a gente tá junto. Pô, tem que ser divertido, tem que ser legal. verdade. Entendeu? Sabe? Pensando também a longo prazo, né? Né? Eu Eu vou. decidi viver o resto da minha vida ao seu lado, Ah, então. então tamo junto. Então tamo junto. Qualquer coisa, se precisar de um rim. Verdade, se precisar Não de um é? também, tem um bom Então, aqui. então a gente troca. Mas essa coisa ela funciona muito bem, né? E é o que você falou, a longo prazo, fundamental. Cara, que Né? massa, amigo. Que nós possamos trabalhar muito junto. Com Obrigado pela certeza. parceria. Pô, eu Que que agradeço. a gente consiga crescer junto com a Center Garbin, com o Garbin Talks, Juntos. com o Gabriel Não, vamos lá. com todas essas, Daqui a pouco esses teremos. braços, essas Vamos ter, variações. tem projeto novo aí que a gente vai conversar depois, além do Garmin Talks, que vai ser legal. E a reforma? Olha, também a reforma ela está acontecendo, a gente vai ter um espaço mais adaptado, melhor, com mais produto para atender. E também vamos ter o nosso estúdio, né, que a gente vai Sim, montar lá, se sim. Deus quiser. Mas assim como a reforma também não é culpa do pessoal, mas ela sofreu atraso. Mas a gente está correndo aqui para alcançar o objetivo. E se Deus quiser, mais 1 mês e meio, 2, a gente finaliza tudo e vamos entrar no ano que vem com o pé direito para arrebentar o ano. Tá, pra quem quer conhecer a Center Garbin, por quais canais e como que ela encontra você? Bom, Pode ser Zé, a fala do fechamento do vídeo? pode, Então, pode. então vai lá, tradicional e clássica. Gostou do que viu? Comenta aqui ou manda uma mensagem pra gente. Se preferir, entra no nosso site www.centergarbin.com.br. Fala com o nosso time. Eles estão sempre prontos para te atender no telefone, no chat, no WhatsApp ou até em vídeo atendimento. Meu Deus do céu, essa é a clássica de todo vídeo. Amigo, tamo junto. Obrigado Obrigado. pelo convite, viu, Eu que cara? agradeço, cara. Volte sempre. Sempre que me convidar, estarei aqui. E volte semana que vem pra gente continuar Por gravando. favor, semana que vem tem gravação. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado por ter acompanhado. Acompanhe lá o Gabriel, a Center Garbin. E por gentileza, seja cliente deles também. Valeu.